1 Samuel, capítulo 4. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Versículo 21. A palavra que o Senhor havia proferido a Samuel foi cumprida fielmente. Os filisteus pelejaram contra Israel e prevaleceram. Os filhos de Eli foram mortos. E quando Israel cometeu o sacrilégio de tirar a arca da aliança do templo e levá-la à guerra, pensaram que aquele objeto lhes concederia a vitória, de forma que rompeu todo Israel em grandes brados. Jubilosos cantavam por causa da arca, como se ela fosse algum tipo de amuleto mágico acima da vontade de Deus. De início, aquilo causou espanto a seus inimigos. Os filisteus temeram, dizendo: Os deuses vieram ao arraial. Ai de nós! São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 ao 9, Deus orienta que cada família seja um núcleo de adoração. Ao transmitir as palavras do Senhor de geração em geração, ao manter em cada lar a força motriz do infalível testemunho, Israel avançaria como nação eleita, cumprindo o objetivo pelo qual foi chamado. Acontece que o povo caiu em grande apostasia, e seus líderes religiosos eram os primeiros a pisar aos pés as leis do Senhor. Por negligência, como foi no caso de Eli, ou por rebelião, como foi com Ofni e Finéias, Israel estava como ovelha que não tem pastor, sob a liderança de execráveis sacerdotes. Os filisteus atribuíram a grandiosos deuses os feitos do Senhor no Egito em favor de Israel. O povo do Deus vivo, aparentando servir a deuses mortos. O filho de Finéias representava a condição de Israel, destituída da glória de Deus. E Cabô, em hebraico, significa nenhuma glória. O que seria de Israel sem a glória do Senhor? Assim como os povos pagãos aprenderam a confiar mais em coisas e pessoas do que em Deus. Sansão confiou em seus cabelos e perdeu a glória de Deus. Israel confiou na arca e foi declarado: foi-se a glória de Israel. Não foi a saída da arca que marcou a saída da glória de Deus. Foi justamente a ausência da glória de Deus que marcou a saída da arca. Poucos eram aqueles que permaneciam fiéis ao Senhor. Poucos os de coração quebrantado. E Cabô não era, pois, uma novidade, e sim a confirmação da real situação de Israel. Nenhuma glória. Em um mundo onde pessoas cruzam o oceano só para um momento de satisfação sexual sem compromisso, onde tatuar um crucifixo na pele é mais ovacionado do que viver o evangelho da cruz, onde registrar as melhores imagens de um acidente é mais importante do que socorrer um ferido, onde a moral e os bons costumes são ridicularizados e taxados como ultrapassados, corremos o sério risco de terminar como Eli, espectadores de más notícias. Ainda que estejamos vivendo em um meio a um Icabor contemporâneo, seja esta a sua firme decisão todos os dias. Amarei, servirei e serei fiel ao Senhor dos exércitos entronizado entre os querubins. Então o Senhor declarará a respeito de ti: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías capítulo 43, versículo 1. Que a glória do Senhor em nosso coração contraste com o Icabô de nossa geração. Feliz semana, depositários da glória do Senhor. Rosana Garcia Barros.